Por que o senhor defende que... Porque para os arminianos como um todo, é uma loucura essa ideia de que primeiro a pessoa nasceu de novo. Porque nascer de novo significa ser nova criatura. Ser nova criatura significa ter o nome escrito no livro da vida. Ter o nome escrito no livro da vida, quer dizer... Então primeiro acontece isso. O cara é ímpio, não aconteceu nada. Aí primeiro Deus vai lá e ele é ativado, ele é novo nascido, ele é regenerado. A palavra aí é regeneração, né? Sim. E depois ele se converte. Mas a regeneração não vem como uma consequência de quem se converte? Como vocês chegam a essa conclusão nesse Hortus Salutis de vocês? Na verdade, a discussão, até para que os ouvintes eles entendam, né, a essência de toda a discussão, é se a fé ela precede o novo nascimento, ou seja, o momento da conversão, fé e arrependimento, ou se a fé ela é fruto de um novo nascimento, né? Espero, ao longo do programa, apresentar alguns textos da qual nós fundamentamos a ideia do quê? De que a fé, ou a conversão, como vocês melhores acharem, né? Ela é um fruto de uma disposição nova, ou seja, de um novo nascimento, né? O termo mais comum que nós usamos é o novo nascimento, que pode ser também usado por regeneração. E respondendo de uma forma muito simples à pergunta, é porque nós entendemos que lá em Gênesis, né? No comecinho, quando o homem caiu, havia ali uma prescrição legal de condenação, caso ele transgredisse, no nosso caso, numa teologia reformada, o pacto de obras. Então, uma vez que o homem transgrediu e a penalidade ali prevista era a morte, seja ela espiritual ou física, né? Espiritual no sentido mais imediato, e a morte física também, porque o homem que anteriormente viveria eternamente, passou a viver 900 anos, até que vivemos hoje 80, aqueles que têm mais sorte, 80, 90 anos, né? Então entendemos que o homem, uma vez representados em Adão, nosso representante pactual, ao cair, nos deu como herança uma morte espiritual. Morte esta que nos impossibilita de manifestar fé ao nosso Criador. Nesse sentido, entendemos que para que o homem se volte novamente ao Senhor, ele primeiro necessariamente precisa receber... Então, o ímpio não tem fé no Criador. Nós entendemos, assim, aí vai entrar naquela discussão que tipo de fé, né? Porque nós, inatamente, todos nós cremos em alguma coisa. Até a crença de não crer em nada é uma crença. Então, o que nós entendemos é que aquela crença salvífica, a fé salvífica, né? Uma nomenclatura que não vamos encontrar nas Escrituras, entretanto, ela é adjetivada de lá. Nós entendemos que esta fé que nos move novamente ao nosso Criador, a fonte da vida, nós precisamos primeiro receber gratuitamente, por isso que a teologia da graça, uma nova disposição espiritual, a que nós chamamos ou de novo nascimento ou de regeneração. Sendo assim, com esta nova disposição espiritual, estamos agora aptos a nos voltar ao nosso Criador. Habilitado, seria assim, exatamente, né? Vamos lá. Pastor Roberto Cruvinel, sua opinião inicial sobre isso, por que o Hortus Salutis que você defende, primeiro a pessoa se converte e depois é que ela nasce de novo? É possível a pessoa já ser salva primeiro antes de se converter? Como é que... Então, nesta visão que nós defendemos, que acreditamos ser a visão alinhada às Escrituras Sagradas, mostra na área de soteriologia, porque a soteriologia é a disciplina da teologia sistemática que estuda a doutrina da salvação. A própria palavra soteria significa em si também saúde. Nós inclusive ensinamos, pastor César, a salvação em 3 tempos. Você lembra de um livro que existia, Salvação em 3 tempos, que é a salvação do passado, ou salvação imediata, salvação do presente ou contínua, a salvação do futuro que é a salvação ulterior. Nós não acreditamos que o ser humano é regenerado antes de ser salvo, de entregar a sua vida a Jesus, porque a Bíblia diz assim. Atos 2:21 diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10 diz: se você, o teu coração, você crer, sua boca confessar que Jesus é o Senhor, você vai ser salvo. A primeira mensagem de Jesus fala de metanoia, que está lá em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a ação do homem, o desejo do homem de entender a palavra, porque foi compartilhado sobre fé, Romanos capítulo
10, versículo 17, se não me falha a memória, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é possível alguém ser regenerado, ter nascido de novo, sem ter entendido a mensagem do Evangelho e entregado sua vida para Cristo? Não é? Aí nós vamos ter que entrar em outras colocações que, embora sejam bíblicas, por vezes são mal entendidas, como o que significa a palavra prorizo. O que significa a questão da predestinação, a questão da eleição, não é? Que são os temas que muitas vezes levantam embates homéricos entre arminianos e calvinistas, por vezes até desrespeitosos. Na nossa visão, nós lemos o trecho da Bíblia, não é? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ela é nova criatura após decidir receber a Jesus como Salvador da sua alma. Um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 14, existe uma palavra, não é? Lançada sobre um homem que diz, o qual, falando acerca de Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. Você vai ser salvo após ouvir as palavras. Qual é o resultado? A salvação se efetiva depois de ouvir a palavra de Deus e a pessoa entregar a sua vida a Jesus. Então a questão da metanoia é condição sine qua non para a salvação. Reverendo Tiago,